nossa região. Agora, 2h45, a gente fala sobre economia aqui no Estúdio CBN, isso porque com a virada aí do ano, muitas empresas deixaram de se enquadrar no Simples Nacional e agora precisam de reajustes, né? Readequar a estrutura fiscal. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco com o Anderson Mariotto, ele que é contador, vai trazer informações sobre como fazer essa transição para evitar aí perdas financeiras para essas empresas. Houve mudanças aí, então é importante que as empresas estejam atentas para que não ultrapassem o limite de faturamento e para que não saiam, né, das exigências legais aí do Simples Nacional. Isso pode, evidentemente, trazer muito prejuízo. Que é uma ferramenta, né, para que as empresas paguem os impostos de uma maneira adequada, o Simples, né? Pois é, vamos falar então com o Anderson Mariotto, contador, que traz pra gente essas orientações. Anderson, boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Anderson? Bom, queria que você explicasse para a gente, então, né, trazendo principalmente esse alerta, né, para as empresas, quais são os principais motivos que levam, né, uma empresa a sair do Simples Nacional, deixar de se enquadrar nesse início de ano. Ok, então vamos lá. O fator principal que ele leva a empresa ao desenquadramento, aí a gente vai analisar o lado positivo, é quando a empresa ultrapassa o faturamento, né, de 4 milhões e 800 no ano, e aí no decorrer do período ela precisa solicitar o desenquadramento para o próximo ano, né, próximo exercício no caso, e optar entre lucro real e presumido. Só que nós temos também o lado ruim das empresas que podem ser desenquadradas, quando você tem alguma pendência cadastral junto ao Estado, Prefeitura ou União, ou débitos tributários. Isso tudo é passível de exclusão do Simples Nacional através de ofício realizado pela Receita Federal e os demais órgãos. Bom, e com essa mudança, né, o que pode acontecer com esses empresários, né, que aderiram ao Simples? Primeiro, eles são avisados que vão deixar de fazer parte com a mudança de regras, e segundo, qual que é exatamente a mudança aí para o caixa da empresa? Então, Marco, todos os anos a Receita Federal, em conjunto com os demais órgãos, ela disponibiliza no ECAC um relatório que é o que a gente chama de ADE, né? Que é o Informativo de Exclusão do Simples. E ela te dá um prazo para você regularizar a partir da leitura deste documento e apuração dos débitos, ou qualquer outra pendência que você tem 30 dias, o que já é curto, né? Para você regularizar toda essa pendência e vir se organizando. Porém, o sistema de parcelamento hoje que a Receita disponibiliza para os micros e pequenos empresários que estão no Simples Nacional é muito ruim, porque você não pode ter mais de um parcelamento, e para você poder entrar num outro parcelamento e eliminar os seus débitos, você é obrigado a dar de 10% a 20% de entrada, ou seja, se eu já estou sem recurso, já estou devendo tributo, eu ainda tenho que dar uma entrada de mais 10%, 20% do valor total, isso acaba prejudicando muito. Então, ele é avisado com antecedência, mas muitas vezes ele já começa a fazer um planejamento tributário antecipado, porque ele sabe que ele não vai dar conta de pagar aquilo. O Anderson, quando a empresa ela sai, né, do Simples Nacional, existe evidentemente uma mudança na tributação. Isso pode impactar também nos preços, né, de produtos, de serviços que são oferecidos por essa empresa. A empresa tem que fazer esse reajuste para acompanhar essa mudança fiscal? Tem. O que acontece? Olha como é interessante. Só na minha folha de pagamento, quando eu perco o Simples Nacional, eu tenho um acréscimo de 20% do valor da minha folha de INSS patronal. Então, se eu tinha uma folha de 10 mil reais, eu vou ter um acréscimo de mais 2 mil reais no custo do meu funcionário. E aí eu estou pegando um único exemplo de tributo, mas se eu sou do comércio, o meu produto tem ICMS, aí eu vou ter 18% de ICMS. Eu já mudo toda a minha cadeia tributária. Eu vou ter que rever fornecedor, eu vou ter que rever o meu quadro de funcionários,
e muitas vezes eu não consigo equiparar o meu preço com o meu concorrente. Anderson, agora chamou muita atenção você falar aqui do lucro, né? O lucro presumido ou o lucro real. Como fazer, né, para uma empresa decidir qual é o mais adequado para ela? Primeiro passo dela é o lucro real, ele precisa rever toda a cadeia de fornecedores. Então, se eu sou um prestador de serviços e eu preciso, o primeiro passo é analisar o que é que eu tenho de despesa dedutível para apuração do meu imposto de renda, porque eu só posso também considerar isso para apuração do meu imposto de renda. O PIS e o COFINS, eu preciso verificar quem me fornece subsídios para eu prestar o serviço que me deem o crédito. Então, eu preciso planejar toda a minha cadeia de fornecedores, eu preciso reestruturar toda a minha cadeia de compras e muitas vezes eu acabo pecando com o pequeno empresário, porque eu tenho que comprar direto da indústria. O presumido em si, eu já não preciso fazer todo esse levantamento. Só que eu saio de uma margem do Simples Nacional, onde eu tenho uma faixa, vamos para a alíquota máxima, que seria 19,75, e aí eu estou falando para você que só na questão do ICMS eu já tenho 18. Aí eu tenho mais o PIS, COFINS, a presunção do IRPJ, a presunção da contribuição social. Então a gente precisa, o primeiro passo, quando o empresário me procura, eu já analiso ele, de fato eu falo, olha, vamos para o presumido, porque não vamos ter tempo hábil de programar toda a sua migração para o real. Anderson, a gente falou evidentemente das dificuldades, né, que as empresas enfrentam quando tem essa transição aí do Simples, mas a saída do Simples Nacional pode ser também uma chance de crescimento para essas empresas? Sim, nós tivemos vários casos aqui de sucesso já dentro do escritório, onde a empresa ela extrapolou o limite do Simples, só que quando isso está acontecendo nesse âmbito, a gente já vem fazendo todo o planejamento para que na virada de exercício, olha, vou virar a chave e vou mudar o meu regime tributário. Então eu já venho fazendo isso. Exceção à regra, aquele empresário que fala, olha, eu não vou abdicar da minha cadeia de fornecedores, eles estão comigo há 30 anos. Como que eu posso manter esse cara? Então a gente faz um planejamento, mas muitas vezes você tem que cortar alguns fatores que te ajudaram a chegar lá, para que você consiga progredir. Bom, agradeço muito aqui a participação do Anderson Mariotto, contador, falando para a gente, né, explicando para a gente essas mudanças aí de ajuste para essas empresas que saem agora do Simples Nacional. Anderson, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado, Anderson. Agora 2h53.